Na verdade, é um mito muito grande essa história de que criança não pode treinar musculação. Esse vídeo teve cerca de 20 milhões de views. E eu saí de 12 mil seguidores para 230 mil seguidores por causa desse vídeo. Apesar de estar com fome, quem manda muitas vezes na maioria das vezes é a sua cabeça, né? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo, um podcast onde nós falamos sobre saúde em todos os seus pilares. Saúde física, saúde mental, saúde social. E hoje nós vamos falar sobre saúde física. Eu trouxe aqui para vocês hoje um convidado super especial, o André Augusto, que é personal trainer, ex-atleta de fisiculturismo e também pastor. E como é que nós vamos conseguir alinhar todos esses adjetivos do André neste papo aqui? André, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né, no podcast Saúde em Tudo. Legal, né? Então, maravilha. Vai ser um prazer conversar com vocês e trazer um pouquinho do que a gente tem vivido aí para contribuir com todos vocês. Tá. Eu quero começar com a sua vida de atleta. O que foi para você ter sido atleta? Você falou que foi vice-campeão paulista de fisiculturismo. Sim. Quero saber um pouquinho como foi a sua rotina até chegar aí em alta performance na categoria aí que você escolheu, que foi o fisiculturismo. Na verdade, eu me formei em educação física em 2006. Então, mas já trabalhava com musculação desde 2002. Então, quando chegou em meados de 2015, eu fui assistir um amigo competir. Sempre gostei de musculação, sempre assisti os vídeos, tudo sempre isso. Se cuidou. Sempre treinei e fui assistir a competição desse meu amigo, o Danilo Iguchi. E aí vi ele competindo, e aí tava ali na plateia, eu e minha esposa, e eu olhei e falei, eu gostei disso e quero me lançar a esse desafio. E aí eu procurei porque é muito diferente, assim, a galera não entende às vezes, né? É diferente você ser professor de musculação, treinar musculação e fazer uma preparação para um campeonato de fisiculturismo. É completamente diferente, é muito específico. O fisiculturismo tem várias categorias, então você tem que ver em qual categoria o seu físico se encaixa melhor, se enquadra melhor. Tem o treinamento de poses, tem toda uma visão que você precisa analisar o físico e ver quais o critério dos juízes para você selecionar os exercícios para trabalhar os pontos fracos e ficar com o físico do jeito que o juiz quer ver, né? Então eu procurei um cara super experiente, que era da minha cidade de Suzano, o Jorge Lima, que já foi campeão paulista, campeão brasileiro. Ele era bem old school, assim. E aí o Jorginho me preparou. E aí a gente fez um trabalho de 14 semanas. Ele olhou e falou assim, ó, tá em cima, na época eu tava com 96 quilos. E ele fez uma avaliação do meu físico e falou, ó, nós temos 14 semanas, temos que correr. E aí eu falei pra ele, cara, apesar de eu ser professor de educação física, eu quero viver essa experiência e o que você me falar pra fazer, eu vou fazer. Eu sou seu aluno e eu vou ficar quietinho, aqui eu tô entrando agora na caixinha de aluno e você vai ser meu mentor nessa jornada. Em 14 semanas, a gente saiu de 96 quilos para 77 quilos. E o meu físico transformou da água pro vinho e foi uma experiência incrível e de amadurecimento também, porque treinar é a parte mais fácil. Treinar, o pessoal acha que treinar é a parte difícil. Treinar é a parte mais fácil. O difícil é você ter que fazer os aeróbios, que às vezes você, poxa, eu não gosto, eu gosto mais de musculação, não gosto do aeróbio, tem que fazer todo dia. O difícil é você, depois de cansado, ter feito o aeróbio, ter feito a musculação, ter que trabalhar 10, 12 horas. O difícil é ter um aniversário de alguém da família e tá todo mundo reunido naquela mesa com aquele churrasco gostoso. E você olhar e falar assim, poxa, eu tenho um objetivo. Então eu não posso abrir mão do meu objetivo por causa dessa festa. Então eu estava presente em tudo, não deixei de ir em nada. Mas eu tinha que exercitar o meu domínio próprio e a minha disciplina de olhar tudo aquilo e saber que eu não podia comer porque eu tinha um objetivo maior.
Então foi um amadurecimento muito grande para mim e como professor também foi um conhecimento muito grande, porque uma coisa é você entender como o seu organismo funciona treinando alimentado, outra coisa é você perceber como o seu organismo funciona treinando com fome, treinando cansado, treinando... Então foi muito interessante, mas valeu muito a pena porque foi um crescimento muito grande e abriu muitas portas para mim. Então hoje eu dou aula em pós-graduação sobre isso, sobre treinamento de atleta de fisiculturismo. Hoje no meio do fisiculturismo eu conheço os grandes treinadores do mundo. Quando eles vêm para o Brasil eu tenho acesso a esses caras e o start foi aí, em 2015 que a gente fez esse primeiro campeonato e depois em 2019 eu fiz um segundo campeonato onde eu fui vice-campeão paulista. Então eu aprendi com alguns erros dessa primeira fase. Daí me desafiei de novo, aí fui vice-campeão e daí a gente não parou mais. Mas agora estou numa fase mais de professor, mas foi muito importante e foi um crescimento muito grande, não só na parte de profissional, como também na parte de disciplina, de conseguir saber que você pode dizer não para muitas coisas, apesar de estar com vontade, apesar de estar com fome. Quem manda muitas vezes na maioria das vezes é a sua cabeça, né? Então se você está determinado, você consegue. Com certeza. Eu acho que um dos pilares aqui do nosso podcast é conscientizar as pessoas sobre a importância, neste caso agora aqui, da musculação. Eu gostaria que você trouxesse para a gente a importância da musculação em 3 populações diferentes. Crianças, jovens, adultos jovens e idosos. Existe um mito que criança não pode praticar musculação. E nos bastidores aqui você estava até me falando que escolas nos Estados Unidos têm musculação. As crianças já também começam ali com musculação. Isso. Qual a importância desses três diferentes populações, da musculação em si? Certo. Na verdade é um mito muito grande essa história de que criança não pode treinar musculação. Na verdade até um erro médico. Muitos médicos falavam que a epífise óssea da criança, com uma carga alta no treino, poderia fechar a epífise e atrapalhar o crescimento. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade o treino de musculação ele é bem-vindo seja para criança, adulto e idoso. Musculação é um remédio, ele não vai atrapalhar em nada o crescimento, né? Mas tudo depende do objetivo. É lógico que a criança ela vai levantar um peso condizente com a maturidade dela e com a capacidade dela. Nunca uma criança vai levantar o peso de um adulto, né? Então, isso já demonstra que ela não vai levantar uma carga maior do que ela tem condição. Mas, por isso, muitas pessoas, com medo de prescrever ou sem saber prescrever, proibiram, porque é melhor proibir. É melhor proibir algo que eu não conheço do que eu me desafiar, conhecer, prescrever e assumir um risco, né? Então, o que nada impede a criança de fazer a musculação, só que tem que ser uma musculação adaptada para a criança. Por quê? Porque a criança tem que ter o mínimo de maturidade para saber que ela está no ambiente, que ela não pode sair correndo, porque se cai um peso pode machucar. Então tem que ser uma musculação adaptada a ela. Não é uma musculação visando aquela estética do pico do bíceps, não. A criança ela vai fazer movimentos funcionais. O que seriam esses movimentos funcionais? Movimentos de agachar, movimentos de empurrar e movimentos de puxar, que são os movimentos básicos que vão inclusive ajudar ela a se desenvolver toda a parte de coordenação motora dela também. Então não tem problema nenhum a criança treinar. Só que também tem que ser mais lúdica a atividade para a criança para que ela possa manter o interesse. Então não tem problema nenhum ela fazer um circuito, algo que seja mais motivante. É claro que para a criança não vai ser motivante ela fazer um exercício numa máquina e depois descansar 3 minutos. Isso não faz sentido para a criança, faz mais sentido para um adulto. Mas eu posso adaptar esse treino para a criança com movimentos de agachar, movimentos de deslocamento, movimentos de empurrar, puxar. Eu posso usar não só o peso de halteres, mas posso usar elástico, o peso corporal da criança. Então tudo isso vai ajudar muito, não tem problema. Nos Estados Unidos é feito muito.
crianças que fazem agachamento, levantamento olímpico, os exercícios básicos como o terra, o agachamento e o supino. E a gente vê a potência esportiva que os Estados Unidos porque tem uma fase da infância que você consegue melhorar muito toda a parte motora de desenvolvimento, toda essa capacidade. E quando você passa essa fase ali, chega ali 14, 15 anos, você até aprende, mas você perde o ápice do aprendizado, onde elas são uma esponjinha para pegar todo esse engajamento motor, né? Já para o adulto é muito importante porque a gente está vendo cada vez mais as pessoas comerem mais alimentos ultraprocessados, ricos em calorias, e as pessoas cada vez mais sem fazer movimento. Sedentários. Então, sedentários. Então, antigamente a gente tinha que subir uma escada, hoje tem elevador. Antigamente a gente dirigia o carro que o câmbio era manual e o volante era aquele volante duro para esterçar, né? Eu falo isso porque esses dias atrás eu peguei o carro do meu pai, um carro antigo, e fui esterçar e falei, nossa, eu tinha perdido a noção do quanto você tinha que fazer força. E hoje em dia você com o carro automático, você dirige assim. Sim. Então a gente foi perdendo muito movimento, muito esforço físico que a gente fazia durante o dia, deslocamentos. Hoje as pessoas vão na padaria na esquina, tiram o carro, né? Até por questões de segurança, o povo está evitando andar a pé nas grandes cidades como a gente vê aqui em São Paulo. Então nós precisamos fazer exercício, né? Precisamos fazer exercício porque precisamos manter força, massa muscular magra, porque isso dá mobilidade, dá pra gente condição de brincar com os nossos filhos, dá pra gente condição de se proteger caso haja uma emergência, né? Esses dias eu estava até dando uma palestra na igreja e falei pro pessoal, se sua esposa desmaia na sua casa, no andar de cima, você tem condição de pegar ela no colo, descer uma escada para fazer o socorro lá embaixo ou para levar no hospital? Tem gente que não tem condição disso. Se seu filho depende de você fisicamente para dar um sprint e impedir que ela atravesse uma rua e um carro pegue ela, será que você tem condição disso? Sim. E até da população idosa que você falou aí, dos detalhes de sarcopenia, perda de massa muscular, você vai evitar uma queda, uma fratura do fêmur, uma fratura grave. Então, musculação é vida, né? E é para todas as faixas etárias, eu acho que é para sempre. Não é remédio, como você falou, né? Musculação a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a ter um pouquinho de perda de massa muscular. Então, a partir dos 30 anos de idade, já perde ali de 1 a 3% de massa muscular. Isso para as pessoas que são sedentárias. Agora, você imagina uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física. A partir dos 30 anos, ela está perdendo de 1 a 3% de massa muscular. Quando ela tiver 70 anos, ela perdeu mais de 30% da massa muscular dela. Então, isso faz muita diferença. Então, a pessoa que quer chegar na terceira idade, ou quer chegar aos 60, 70, 80 anos, muitas vezes ela chega, porque a nossa medicina avançou, ela vai tomar um remédio que vai melhorar ali a diabetes, uma série de problemas que ela tem, só que como é que você vai chegar? Você quer chegar bem ou você quer chegar dependendo dos outros? Quer chegar sentindo dor? Quer chegar numa cadeira de rodas? Quer chegar dando trabalho para os seus filhos, para os seus familiares? Isso não é ter saúde. Então não é ter saúde, é sobreviver. Nós estamos falando de viver, não é sobreviver. Então a musculação, eu ouso dizer que ela é até mais importante muitas vezes que o aeróbio. Porque a maioria das pessoas morrem hoje de gripe e de queda, né? Os idosos morrem de gripe e de queda, né? E muitas vezes essa queda é por quê? Porque houve uma fratura de fêmur e ela caiu, mas essa fratura de fêmur existiu por quê? Porque os ossos estavam fracos. O osso fortalece não é com aeróbio. O osso fortalece através da musculação. Então você tem o fator piezoelétrico que a gente chama. Então quando você faz a musculação, a pressão que a própria musculatura ao contrair exerce contra o seu músculo gera um estímulo para produzir novas células ósseas para que você possa deixar toda essa estrutura saudável. Então se você começa a perder massa óssea sem atividade física, quando você faz a musculação, você faz toda a regeneração desse tecido ósseo e a musculação é
fator primordial para isso. Legal. Eu quero ir até mais a fundo, que foi onde eu te conheci, que foi no trabalho de biomecânica através dos seus cursos. Eu fui te encontrar num curso porque eu gostaria de saber um pouco mais sobre musculação. Fala pra gente o que é biomecânica e qual a importância de profissionais capacitados em biomecânica para poder oferecer isso para os alunos, né, para ter realmente efetividade no exercício de musculação e não lesionar, né, porque a musculação ela não assistida de forma adequada vai causar lesão. Certo. Né? E, inclusive, erros posturais é algo que eu estou corrigindo agora, que você está conseguindo, está me ajudando aqui a corrigir meus erros posturais. O que é biomecânica? O que acontece? É o movimento do corpo humano, né? Então, é a mecânica do movimento do corpo humano ao fazer qualquer tipo de atividade física. Pode ser a biomecânica no futebol, que é o gesto esportivo do futebol, pode ser no voleibol, e a gente tem a biomecânica na musculação. Então é a gente ver como é que a mecânica da nossa musculatura, dos nossos ossos, das nossas articulações vão trabalhar fazendo a musculação. Então musculação é um santo remédio, mas a musculação bem realizada. Então o exercício ele é muito bom, mas depende da quantidade e de como você faz esse exercício. Então, se você está fazendo um agachamento de uma maneira errada, você pode sentir uma dor no joelho, você pode ter uma lesão, no ombro também. Então, às vezes, a primeira semana que você está fazendo errado, você não vai sentir. A segunda semana, você não vai sentir. Mas o problema é você começar a aumentar a carga com um movimento errado. Isso a longo prazo pode gerar problemas para você. Então, a gente estuda a biomecânica dos exercícios para quê? Para ter maior eficiência, poupando a articulação, fortalecendo músculos e fortalecendo tendões e ligamentos. Então, é por isso que a gente precisa da técnica de execução correta dos exercícios para a gente poder ter mais resultado. E hoje o que a gente vê muito nas academias é o quê? As pessoas estão preocupadas com a quantidade de peso que elas estão levantando e não como elas estão levantando esse peso. E aí entra um pouquinho do ego. Então a pessoa quer competir com o amigo do lado, a pessoa quer se superar e quando vê ela está compensando com uma postura errada, isso vai dar problema a longo prazo. E isso que eu vi nos seus cursos também, nas suas redes sociais, você mostrando que realmente a biomecânica é muito importante, se não o mais importante. Não é a carga. Você não vai ter um resultado estético simplesmente pela carga que você está utilizando, e sim pela biomecânica. Inclusive sem peso nenhum. Os trabalhos que eu faço com você de alongamento estão mudando totalmente a parte estética. Alongamento, coisa que eu nem imaginava. Né? Sem carga nenhuma você consegue melhorar a estética, fica mais saudável. A gente, na verdade, precisa trabalhar alguns pilares, né? Então a gente precisa trabalhar o fortalecimento muscular, a resistência aeróbia, é muito importante também, fazer os exercícios cardios, que você vai melhorar toda a parte respiratória, coração, parte circulatória, isso é muito importante também. A parte de mobilidade e flexibilidade, porque nós temos vícios de postura, né? Então, por exemplo, hoje em dia a molecada pega o celular e fica o dia inteiro aqui, nós também, aí projeta o pescoço à frente, projeta os ombros à frente, às vezes está trabalhando ali no computador e a gente fica ali 6, 7, 8 horas numa postura errada. Então nós precisamos fazer exercícios que compensem isso, fortaleça aqueles músculos que estão muito alongados e alongue os músculos que estão muito retraídos. Então isso vai trazer para a gente uma qualidade de vida absurda, né? Então a gente tem que não negligenciar o alongamento e a mobilidade, não negligenciar a parte aeróbia e não negligenciar os exercícios que vão estimular a nossa força e que é a musculação, né? Pode ser musculação, pode ser calistenia, que são exercícios com o peso do próprio corpo, pode ser o crossfit, que está muito em alta agora, contanto que você faça corretamente. São exercícios que vão te ajudar muito a ter uma melhor qualidade de vida, a se desenvolver bem e ter muita saúde. E como as pessoas que estão nos assistindo podem escolher uma academia adequada para elas? Porque a gente vê hoje, muitas vezes, as pessoas querem emagrecer para poder ir para a academia porque tem receio da comparação, né? Então, o que diferencia uma academia de rede, uma academia de bairro, Legal. Para a pessoa se sentir bem?
A pessoa, para ir para academia, tem que se sentir bem. Qual o conselho que você deixa? É muito interessante isso. Tem até um estudo que a ASICS, marca de tênis, roupa esportiva, fez com mulheres. Fez com mulheres ao redor de 27 países. E uma das pessoas que ajudou nesse estudo é a doutora Bianca Ramalho, amiga minha, já deu curso comigo junto aqui no Brasil. E uma das coisas que mais impedem, principalmente as mulheres, de começar a se exercitar é esse medo de comparação e que elas acham que estão fora de forma para começar a treinar. Olha que interessante isso. Então, a pessoa fala assim, não vou treinar porque estou fora de forma, né? E, na verdade, a gente precisa vencer um pouquinho esse preconceito e entender que na academia estão ali pessoas não só que estão em forma, mas pessoas que precisam entrar em forma. Então aí vai um alerta também para os professores, porque muitas vezes os professores dão mais atenção para aqueles alunos que já estão treinados, já estão sarados, porque eles se identificam com essas pessoas. E quem é que precisa da nossa ajuda, a ajuda dos profissionais? É quem está chegando ali e está se sentindo um estranho desmotivado naquele lugar. É isso. Então nós precisamos o quê? Olhar para os idosos, olhar para as pessoas que nunca pisaram numa academia e estão precisando de ajuda. São esses os alunos que vão, a longo prazo, continuar nas academias, que vão ser os nossos alunos mais fiéis, porque aqueles que já estão treinando e já amam a prática, eles já estão fidelizados. Então nós precisamos cuidar dessas pessoas que estão chegando agora. E para você que começou agora, está procurando agora a musculação, eu te dou um conselho. Tem vários tipos de academia hoje em dia. Tem aquelas academias de rede, que tem mais a garotada, a molecada. Tem umas academias mais voltadas para as mulheres. As academias estão nichando. Tem as academias mais voltadas para os bodybuilders, como a Ironberg, a Nation. A Ironberg é mais famosa aí, que tem no Brasil inteiro filiais. Então, mas tem academias mais especializadas em saúde, qualidade de vida, treinamento funcional. Então, quando você for procurar uma academia, não escolha a academia só pelos aparelhos ou pela beleza da academia, mas pergunta lá qual que é a cultura daquela academia, quais são os valores que aquela academia, porque isso vai muito, vai te trazer muito e vai te motivar muito a continuar lá ou a trocar. Mas a mensagem que eu deixo é a seguinte: escolha algo que você goste e comece com algo que você goste. É claro que eu sempre vou puxar a sardinha para musculação, mas é importante se exercitar. Então, se a pessoa não faz nenhuma atividade, começa caminhando se você gosta, começa a andar de bicicleta se você gosta, ou faz a caminhada e no final dessa caminhada começa a fazer alguns exercícios ali de agachar e levantar da cadeira, coisas simples, né? E é isso que eu faço ali no meu Instagram. Eu dou dicas de exercícios para que as pessoas que começaram a treinar identifiquem, oxe, estou fazendo errado isso aqui, preciso fazer certo. Mas começa hoje. Eu costumo dizer uma frase de um amigo meu que é o Bispo Júlio. Ele fala assim, pensa grande, começa pequeno, mas começa hoje. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho 1 hora para treinar. Treina 15 minutos, treina 20 minutos, né? A Organização Mundial da Saúde soltou uma diretriz falando que se a pessoa se exercitar cerca de 150 minutos semanais, ela já tem saúde e qualidade de vida para melhorar a expectativa de vida em até 5 anos. E se a gente dividir esses 150 minutos por 7 dias da semana, dá 21 minutos por dia. 21 minutos por dia. Será que você não pode começar a se movimentar 21 minutos por dia para poder viver mais e melhor 5 anos a mais com quem você gosta, com seus filhos, com quem você ama? Então fica essa dica. Procura um lugar que você se sinta acolhido, escolha um professor que se identifique com suas necessidades e vai para cima que vai dar certo. Você falou sobre redes sociais e a próxima pergunta era sobre isso também. O que mais tem te surpreendido, você é super engajado nas redes sociais, com seu impacto nas mensagens nas redes sociais? O que você tem tido de feedback? Acho que você utiliza essas redes sociais realmente para mostrar o perigo da desinformação, né, do mundo fitness. Você está inspirando, está ensinando as pessoas. Mas o que mais te surpreende hoje no impacto das redes sociais? As redes sociais, Diego, é muito interessante isso, né? Porque
Eu nunca imaginei que eu ia chegar a mais de... Hoje eu tenho aluno, gente, em mais de 13 países. Mais de 13 países. E eu nunca imaginei que poderia ter esse alcance, né? Então eu fazia aquele meu trabalho na academia, de 1 a 1, atendendo os alunos, mas um dia viralizou. Estava dando um curso para outros professores, a gente fez um exercício de remada e alguém filmou. Alguém filmou o exercício, aquela dica que eu estava dando, e foi postado esse vídeo. E aquela pessoa ganhou cerca de 20 mil seguidores de um dia para o outro. Eu falei, opa, esse vídeo tem um tempero aí, né? Tem alguma coisa de especial nesse vídeo. E eu peguei e postei nas minhas redes sociais. E, para resumir, esse vídeo teve cerca de 20 milhões de views. E eu saí de 12 mil seguidores para 230 mil seguidores por causa desse vídeo. Só que quando a pessoa entrou na minha rede social, ele viu que tinha, igual aquele vídeo, mais 60, 80 vídeos de dicas de exercício. E o feedback que eu fui tendo dessas pessoas é, nossa, isso aqui é um guia de musculação, nossa, comecei a fazer o exercício do jeito que você ensinou e eu comecei a sentir mais a minha musculatura. Nossa, professor, eu fiz do jeito que você falou e parei de sentir dor nas costas. E isso foi maravilhoso, né? Foi bem interessante. E aí aquela coisa, a gente tem as pessoas que elogiam o nosso trabalho, tem as pessoas que xingam a gente, e aí confesso para você que no início eu tive que filtrar bastante, porque às vezes a gente tem a tendência do quê? A gente tem 10 comentários positivos e um negativo. Foca no negativo. Aí a gente responde o negativo. Aí eu aprendi que se eu respondo o negativo, eu tô sendo injusto com os 10 que me elogiaram que eu não respondi. Então eu comecei a focar naqueles que elogiam, naqueles que eu tô ajudando. E graças a Deus hoje tem muita gente que segue aí o professor André e tem tido resultado, e é esse o objetivo, né? Então eu fico muito feliz e me ajudou muito, e a gente retribui um pouquinho todo dia postando alguma coisa de exercício para ajudar de alguma forma as pessoas a praticarem mais a musculação. Legal. A gente vai mudar um pouco de assunto agora, porque a gente vai da competição para missão. Bora. Da competição para o chamado. Eu acho que não é todo mundo que conhece esse seu lado, você é pastor também. Sim. Quando surgiu esse chamado de ser pastor? Porque a gente vai conseguir correlacionar essas duas coisas. Legal. O atleta, né, de alto nível, de alto rendimento, a mentalidade de atleta, e o pastor, e o pastoreio também. Sim, né? sim. Quando começou esse chamado, André? Eu sempre fui à igreja desde pequeno, né? Sempre desde criança eu fui criado no quarteirão que era a igreja que eu frequentava. Então eu tive esse privilégio, né? Então a casa da frente era da minha avó, a outra casa era da minha tia e a casa do lado era a igreja. Então os primos todos conviviam na igreja, então sempre cresci na igreja, né? Mas sempre fui nos acampamentos da igreja, sempre participei. Mas aos 18 anos, por incrível que pareça, eu ia me formar no 3º ano, ia me formar no 3º colegial e ia para Porto Seguro, né? Que todo mundo quer formar, na minha época pelo menos era assim. Formava a viagem de formatura, era para Porto Seguro. E eu tinha começado ali a pagar a primeira, a segunda parcela, e aí eu nem me lembro o motivo hoje em dia, mas eu discuti com os amigos meus que iam para essa viagem junto. E eu sentava com eles lá no fundão da sala, fazia aquela bagunça, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar lá na frente e eu também não vou mais nessa viagem. E eu peguei e cancelei a viagem, falei para minha mãe, pode parar de pagar que eu não vou mais. E aí, interessante que o meu pai foi para um seminário no meio do ano e ficou 1 mês num seminário teológico. E quando ele voltou, ele chegou para mim e falou, filho, já que você não vai na formatura lá para Porto Seguro, o que você acha de 1 mês para um seminário teológico lá em Goiânia? Eu falei, pode me inscrever nesse seminário aí. Eu tava com raiva dos amigos. Falei, pode me inscrever nesse seminário aí que eu vou. E fui. E lá eu fiquei 1 mês estudando a Bíblia
e eu já tinha passado na faculdade de Educação Física, e fui lá para passar o mês de janeiro, e em fevereiro eu tinha que voltar para São Paulo para começar a faculdade de Educação Física. E eu fiquei esse um mês lá, e aí eu fui muito tocado. Foi aquele mês que eu digo que eu fui moído assim, sabe? E muitas das coisas que precisavam ser trabalhadas dentro de mim começaram a ser trabalhadas. E aí o pessoal lá falou que tinha um curso de 1 ano de teologia mais aprofundado, e eu fui junto com a minha mãe nesse curso de 1 mês e falei para minha mãe, eu vou ficar 1 ano. E aí eu voltei para São Paulo, tranquei a matrícula da faculdade, terminei um namoro que eu tinha na época, um namoro de 3 anos, e fui para lá. E eu fiquei 1 ano. E esse 1 ano mudou completamente a minha vida, né? E aí depois eu voltei para estudar na faculdade, mas muito mais maduro, com uma cabeça diferenciada. E lá dentro desse instituto teológico, eu com 18 anos fui colocado num cargo de liderança lá, então eu tive que amadurecer muito rápido. Porque eu estava liderando homens de 28, 30, 40 anos de idade. Eu liderava outros pastores lá. Eu não sei o que os caras viram em mim, mas me colocaram para fazer essa tarefa. E aí eu percebi, falei, ou tem que amadurecer, ou os caras vão me engolir aqui, ninguém vai me respeitar. E quando eu voltei, eu percebi que tudo aquilo era um plano de Deus ali na minha vida, um trabalhar de Deus na minha vida. E quando eu voltei, comecei a liderar jovens na minha igreja, comecei a trabalhar com os jovens, cuidar. E aí me inscrevi em outra faculdade, aí fiz uma faculdade de 4 anos de teologia, depois eu fui para os Estados Unidos, fiz mais um curso de teologia em New Jersey de mais 6 meses, aí dessa vez eu já estava casado, fui com a minha esposa, fizemos o curso junto, e hoje pastoreamos uma igreja em Suzano, saí desse trabalho com jovens, e agora nós estamos num trabalho com a comunidade japonesa em Suzano, porque minha esposa é mestiça, japonesa, minha filhinha também, e estamos lá 1 ano e meio cuidando de um povo lá, né? Legal. Então é aquela coisa, cuidamos do corpo, mas também cuidamos do espírito e da alma. É isso que eu ia te perguntar agora, como que o pastorado e a musculação, elas se conectam? E até hoje a fé, como é que é a sua conexão fé, corpo e espírito? Certo. O que é isso tudo para você? Na verdade, eu cresci dentro da igreja ouvindo muitos pastores interpretarem erroneamente um texto do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo escreve num de seus textos, que o exercício físico para pouco era proveitoso. Então o pessoal não olhava o texto inteiro, não olhava o contexto, e pegava essa frase, o exercício físico para pouco é proveitoso. Então temos que cuidar da caridade, do amor, cuidar do espírito e deixar esse negócio de corpo para lá, porque o apóstolo Paulo falou que era para pouco proveitoso. Só que o pessoal não vê que o versículo continuava. Ele falava, tendo em vista que temos essa vida terrena e a vida eterna. Já a caridade, o amor, para tudo é proveitoso. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando ali? Quando você cuida do corpo, ele tem proveito para essa vida. Porque é a sua saúde, a sua locomoção, ok. Mas quando você ama e é caridoso, você tem benefícios nessa vida e na vida futura, na vida eterna. Então não era que o exercício era inútil, é que em comparação com o amor, ele era inferior. Mas, na época de Paulo, existia uma cultura muito grande de exercícios, porque tinha o Império Grego, depois o Império Romano, tinha os jogos nas arenas, os Jogos Olímpicos. Então, quando ele escreveu isso, ele escreveu para um povo que tinha a cultura física muito exacerbada. Então, eles glorificavam em excesso o corpo. Então, Paulo fez essa comparação para dizer, vocês estão cuidando muito do corpo e estão descuidando da alma e do espírito. Então não é que ele estava falando para todo mundo de treinar. É que precisava ter um equilíbrio. E é essa visão que eu trago para a minha igreja hoje em dia. Então muitas senhoras de idade chegam lá para mim e falam, Pastor André, faz uma oração porque a minha diabetes está descontrolada. Aí eu falo para elas, tudo bem, eu vou orar. Mas como está a sua alimentação? Porque se a senhora se alimentar
corretamente, essa diabetes vai melhorar. A senhora tem feito exercício físico? Porque exercício físico é um melhor remédio para diabetes. A musculação, principalmente, que o GLUT4 vai ser captado melhor pelo tecido muscular via exercício de musculação, e tem que fazer. Então, é essa abertura de olhar que eu quero trazer para eles, de que muitas coisas a gente espiritualiza demais quando a gente tem que ter inteligência, né? E o apóstolo Paulo também fala assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E eu costumo fazer uma analogia. Se você fosse o Espírito Santo de Deus, você gostaria de morar num templo bonito e bem cuidado, numa casa bonita, como a gente está vendo aqui organizado, esses quadros, esses livros, ou numa casa bagunçada, toda quebrada, toda desorganizada? Então o Espírito Santo quer habitar no nosso corpo e ele quer que nós cuidemos do nosso corpo. A Bíblia diz que Deus vai pedir conta para nós de tudo que ele nos deu. Ele vai pedir conta para você dos seus dons, dos seus talentos, das oportunidades que você teve, o que você fez com elas, e ele vai pedir conta do seu corpo. O que você fez com o seu corpo? Você foi negligente com o corpo que Deus te deu, se alimentando mal, sendo sedentário, fumando, usando drogas, bebendo em excesso. Você fez isso com o seu corpo? Ou você foi prudente e cuidou do corpo bem mais precioso que Deus te deu para viver nessa terra? Então é o que eu estava falando, né? Você pode viver muito, mas como você vai viver? Será que você vai ter saúde para viver o propósito que Deus te deu ou não? E aí fica essa dica, né? Nós temos que ter esse equilíbrio, cuidar do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia diz assim, se eu não me engano é Tiago, ele fala assim: amado, desejo que te vá bem no seu corpo, assim como vai bem a sua alma. Então, nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do nosso espírito. Então, temos que ter equilíbrio. Legal. Eu sempre faço 2 perguntas aqui para todos os meus convidados, mas dessa vez eu vou inovar. Eu vou fazer 3. Bora lá. E provavelmente a partir desse dia eu vou começar a perguntar para os nossos convidados essa terceira pergunta. A primeira pergunta, que vai ser a nova pergunta que eu vou sempre perguntar para os meus convidados. O que é fé para você? A Bíblia tem um conceito de fé que eu gosto muito, que está ali em Hebreus 11. Ele fala assim, que a fé é a certeza das coisas que você não vê e a convicção daquilo que você espera. Então a fé é algo que você não vê, mas sabe que você vai chegar lá. Então, por exemplo, você está se esforçando para estudar no cursinho. Você vai prestar um vestibular de medicina, que é um vestibular difícil. Você só está estudando porque você tem fé que você vai passar. Então a fé te moveu a levantar, pegar os cadernos e estudar todo dia, mesmo quando você tinha preguiça. A fé te moveu a estudar porque você cria que você ia passar. E você passou porque você foi movido pela sua fé. Se você não tivesse levantado a bunda do sofá, se você não tivesse pegado o livro, você estaria, através das suas atitudes, demonstrando que você não tem fé. Então a fé é a atitude antes de você ter visto qualquer coisa. Então isso é a fé. A fé precisa ser mais prática. A gente acha que a fé é um arrepio. Ah, eu senti um arrepio, senti uma emoção e aquilo é fé. Não, a fé é racional. A fé é racional. Então assim, se eu creio, então eu vou agir. Legal. Então a Bíblia diz assim, eu criei e aí eu falei. Eu criei e eu profetizei. Então, eu estou agindo de acordo com a minha fé. Então, a Bíblia sempre foi assim. Os heróis da fé, Deus nunca pediu para eles. Deus falou, ó, vai e faz. Ah, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Vai e faz. Se você fizer, eu vou ser com você. Então, a fé tem que ser mais prática. A gente está vivendo uma fé muito teórica. Ah, eu creio. Então, por que você não pegou na mão da pessoa e fez ela levantar? Ah, eu creio que Deus cura. Então por que você não orou pela pessoa para ela ser curada? Então a gente precisa trazer a fé para a prática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo louco, né? Essa igreja que eu estou pastoreando,
essa igreja é japonesa. Ela tem uma quadra de futebol lá. E eu, por ser muito ligado ao esporte, eu morava 2 quarteirões dessa igreja também. E eu joguei bola lá quando eu tinha uns 12 anos de idade. E essa quadra foi deteriorando. E eu passava de carro, sempre quando eu ia para casa da minha mãe visitar minha mãe, eu passava de carro na frente dessa quadra. E quando eu via ela deteriorada, eu lembrava da época que eu jogava bola lá. E eu falava assim, olha que desperdício essa quadra. Olha que desperdício essa igreja. E sempre quando tinha alguém do meu lado, eu falava, se eu tivesse a oportunidade, eu faria um projeto, eu reformaria essa quadra, eu arrumaria tudo isso, botaria as crianças do bairro para poder jogar a bola nesse local. E eu sempre falei, e cara, eu perdi a conta de quantas vezes e quantos anos eu falei isso. E aí, anos depois agora... Essa semana, inclusive, você me falou? Isso, eu tinha 12 anos quando eu jogava bola lá. E eu fiquei falando isso durante a minha vida toda. Hoje eu tenho 42. E hoje eu pastoreio essa igreja. E agora a quadra está nas minhas mãos. E vai ficar pronto em breve, que você me falou. E eu fiz o orçamento agora dessa quadra, para reformar a quadra toda e fazer um projeto e colocar as crianças. E sabe qual que é o mais legal? O mais legal é o quê? Que todas as pessoas que eu compartilhei que faria esse projeto, falaram que vão fazer uma doação, para que isso se realize. Uhum. Então, um dos meus alunos falou assim, ó, quando você começar a reformar a quadra, me avise que eu vou pagar 50% dessa quadra. E outras pessoas já foram se levantando. Eu falei que ia fazer um projeto ali para línguas, tudo isso. Hoje eu recebi uma mensagem do meu pai. Ele me mandou a foto e falou, eu recebi 16 carteiras uhum. Em excelente estado, acolchoada, tudo bonitinho, pintadinho, me mandou a foto. Você quer? A gente vai doar para o projeto lá da igreja. Eu falei, é claro que eu quero. Então, essa semana nós recebemos 16 cadeiras, recebemos um fogão e recebemos uma bateria, porque eu também falei que teria escola de música. Então, isso é fé. A fé é você fazer. Agora, você ficar orando dentro do seu quarto, esperando as coisas cair do céu. Então, se você está desempregado e você tem fé que Deus vai te ajudar, levante, se arrume e vá procurar um emprego. Faça uma oração antes e vá procurar um emprego. O emprego não vai vir na sua mão se você só ficar dentro de casa. Isso não é fé. Fé é ação. Legal. E saúde para você? Você é o cara que vive saúde, inspira saúde. Saúde, eu gosto muito, cara, por incrível que pareça, do que a Organização Mundial da Saúde fala que é saúde. Ela fala que saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. E é muito mais do que ausência de doença. Então isso daí eu gosto muito desse conceito. Então às vezes a pessoa está super bem fisicamente, está um cavalo, um trator, mas emocionalmente está derrubado. Às vezes a pessoa está fisicamente mal, emocionalmente ela está bem. Às vezes a pessoa está espiritualmente mal, mas está emocionalmente bem e fisicamente bem. Então, às vezes você olha pessoas assim e você fala, cara, como é que essa pessoa não tá legal? O cara tá falta de Deus, nunca busca Deus, o cara tá num vazio existencial. Então, para mim, saúde é isso, é esse equilíbrio entre três. Corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa buscar isso, porque daí a gente vai ter saúde de verdade. E pra gente encerrar, o que é felicidade? Felicidade, cara. Felicidade é você estar conectado ao seu propósito. Né? Vou dar mais um exemplo. Eu gosto de dar muito exemplo, né? Eu, por exemplo, estava muito bem na minha profissão há 2 anos atrás. Estava rodando, eu sempre tive o sonho de dar palestra, vocês viram que eu falo pra caramba, né? Eu gosto de falar. Então, o que acontece? Se deixar aqui, a gente fica até a madrugada aqui, ó. O que acontece? Eu gosto muito de falar, tudo, e meu sonho era dar palestras, ensinar outros professores. Sempre tive essa vontade. E tava tudo bombando, cara. Tava dando as palestras, cursos lotados, crescendo profissionalmente, crescendo no Instagram, crescendo em todas essas áreas. Mas essa área do chamado pastoral e espiritual
estava meio que enterrada. Porque eu estava viajando muito, então eu saía sexta, voltava domingo à noite, eram 2 dias de curso, muitas vezes estava faltando na igreja, e aquilo começou a me incomodar. Aí sabe quando tudo está bem, financeiramente bem, cheio de aluno, com saúde, tudo bem em casa, estava tudo ok, mas eu não estava feliz. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha sido chamado para mais do que isso. Estava faltando essa conexão e esse cumprimento do meu propósito, do meu chamado na igreja. E aí eu fiz uma oração para Deus e falei, Deus, lembra de mim, me dá uma oportunidade, porque eu quero voltar a exercer esse meu chamado. E aí algumas semanas depois, essa igrejinha japonesa me chamou para ajudar eles nesse trabalho e a gente começou a evoluir lá e trabalhar. Então hoje eu tenho menos palestras, porque eu falei que domingo eu não dou mais palestra para poder estar lá fazendo esse trabalho, mas eu estou muito mais feliz, porque eu tenho mais equilíbrio. Então eu sei que eu estou conectado com o meu propósito, ajudando essas pessoas, Deus tem cuidado da minha parte financeira, tem cuidado dos meus alunos, então eu estou mais equilibrado em todas as áreas, estou vendo minha filha crescer junto comigo nessa obra. Então nós estamos próximos aqui, né? Teve Dia dos Pais recentemente, então o meu maior presente foi estar cantando na igreja junto com a minha filha no Dia dos Pais e ela ensaiando comigo para cantar. E eu olhei aquilo e falei, agora está no caminho certo. Então às vezes é muito menos, mas com muito mais felicidade, porque você entende que você está conectado no propósito. Então busca o propósito, busca entender o que te faz feliz, mas não a felicidade financeira, porque às vezes a pessoa está explodindo na profissão e depois ela quer mudar tudo, porque ela sabe que ela correu atrás do vento, né? Salomão fala assim, eu fiz todos os meus projetos para descobrir lá no final que eu estava correndo atrás do vento. Então tá conectado com Deus para saber qual é o seu propósito é o que vai fazer você feliz, né? E aí no final ele falou, eu descobri que eu estava correndo atrás do vento. Ele fala isso em Eclesiastes 2. Mas depois em Salmo 127 ele falou assim que Deus dá àqueles que ama enquanto eles dormem. Então, o mesmo Salomão fala assim, cara, eu corri, fui para cima, fiz tudo, mas descobri no final que aqueles que buscam a Deus e que Deus ama, até quando ele está dormindo, as coisas estão cooperando a favor dele. Então é mais ou menos isso. Legal. A felicidade é você saber que você está no propósito de Deus para sua vida. Legal. Tem alguns estudiosos até que complementam essa definição da Organização Mundial de Saúde, né? Além do bem-estar físico, social e mental, espiritual, e inclusive trazem até energética. Nós liberamos energia também, né? A espiritualidade também é essa energia. Então, hoje eu gosto até de utilizar os 5 pilares ao invés dos 3 pilares que você relatou muito bem aí, o espiritual, que é tão importante, né? André, obrigado. Passou voando aqui o tempo. Obrigado por se disponibilizar aqui para bater um papo com a gente. Eu já estava procurando alguém para a gente falar há muito tempo sobre essa espiritualidade e também sobre a prática de atividade física, e calhou de eu encontrar uma pessoa, nada é por acaso, né? Sempre que a gente está juntos, tem sempre coincidências no que a gente estava falando. Nos bastidores aqui eu estava falando sobre uma coisa, já mostrou ali algumas coisas que a gente estava falando também. Obrigado, cara. E eu tenho o prazer de ser seu aluno também, estar conectado com você. Você está me impactando de uma forma não só da saúde física, mas da saúde espiritual também. Pode ter certeza disso. Eu agradeço demais e eu fico muito feliz. Sempre que você precisar, sempre que você quiser, tô aí pra gente bater esse papo. E é uma responsabilidade grande, né? Porque é um médico, então entende de saúde, é interessado sobre saúde. E quando a gente começa a trabalhar e ele vê a diferença do trabalho e valoriza isso, a gente fica muito feliz. E eu agradeço de coração o convite. Obrigado. Tá bom? Como é que você está nas redes sociais para as pessoas, para a gente ultrapassar esses 200 mil seguidores hoje? Bora lá, @André Augusto Silva. Então ali você vai ver todo dia uma dica de exercício de musculação principalmente. E se você está assistindo esse podcast, manda ali um direct, fala que você conheceu o nosso trabalho por aqui, que a gente vai bater um papo com vocês. Maravilha, pessoal, obrigado. Se esse assunto aqui fez sentido para você, para alguém que você gosta, mande para essas pessoas, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe para todos e dê 5 estrelas ali para a gente também, para o engajamento do nosso canal. Valeu, tchau, tchau.